Eu sou a Késia Júlia, educadora, psicanalista e escritora. E hoje eu trago o tema de um dos meus textos com o título Como é ser paz, pessoa altamente sensível e a descoberta de ser diferente. Eu demorei muito tempo para descobrir que eu sou uma paz, uma pessoa altamente sensível. Tudo na minha vida meio que acontece de uma forma diferente. É como se no momento em que eu precisasse, as coisas chegam exatamente até mim. Existe uma metodologia, que é o desenho humano, que é baseado em conceitos da astrologia também. Existem vários tipos de perfis dentro do desenho humano. E o meu perfil é a geradora. No caso, seria essa pessoa que responde à vida. Então, geralmente, aquilo que eu quero, que eu desejo, chega até mim. É como se as respostas do universo que eu precisasse chegassem até mim. E foi assim também que a questão da alta sensibilidade, de ser uma pessoa altamente sensível, chegou até mim. Eu não me lembro bem como aconteceu. Eu só sei que, de alguma forma, o livro da Elaine Aron, que é uma psicóloga que estuda há mais de 20 anos as pessoas altamente sensíveis, esse livro chegou até mim. Eu me deparei com o título, Pessoas Altamente Sensíveis, e isso sempre foi uma questão de vulnerabilidade para mim. Eu nunca gostei muito do fato de ser uma pessoa altamente sensível, porque eu sempre vi isso como algo estranho, defeituoso, algo que eu não gostava muito de ter que conviver com essa alta sensibilidade. Então foi no ano passado, ano de 2024, que eu iniciei a leitura desse livro, e logo no início do livro tem um teste que é baseado em todos esses anos de pesquisa da doutora Elaine para descobrir se você é uma pessoa altamente sensível. E quando eu fiz esse teste, eu descobri que eu tenho quase que 100% das características de uma pessoa altamente sensível. E isso me fez entender todo aquele sentimento que eu sempre tive de não pertencimento, de inadequação, de me sentir estranha, de me sentir diferente, e entender, de acordo com o livro, como era o meu funcionamento, os motivos, as razões, porque eu me sentia assim. Quando eu era criança, minha mãe já relata que eu era uma criança diferente. Eu sempre fui uma menina muito tranquila. Eu passava horas sentada no chão, brincando com uma lista telefônica antiga que minha mãe tinha, sabe aquelas páginas amarelas? E eu ficava ali riscando, desenhando, sempre ali naquele meu mundinho. E as pessoas altamente sensíveis, elas são exatamente assim. Elas gostam do silêncio, da quietude, de ter o seu momento ali, da sua calma, da sua paz, da sua tranquilidade. Tanto que a maioria das pessoas altamente sensíveis, elas precisam, depois de um dia em que elas interagem com pessoas, onde elas saem para trabalhar, onde elas tenham várias pessoas por perto, elas precisam desse tempo de regulação, que é um momento onde você vai ficar sozinha, quieta, e é como se fosse um recarregamento das suas energias. Você precisa de paz e tranquilidade depois de muitas interações com pessoas ou algumas interações que drenem muito a sua energia. Eu não tenho muitas lembranças da minha infância. O que eu me recordo são lembranças quando eu era um pouco mais velha, a partir dos meus 10, 11 anos. E por causa do traço de alta sensibilidade, geralmente as minhas lembranças, elas estão muito atreladas às emoções. Então, eu tenho lembranças de vários momentos na minha infância em que eu senti emoções muito fortes. Eu me lembro algumas coisas em flashes entre meus 6 e 7 anos, que foi quando eu perdi um amigo que sempre ia brincar comigo, e ele foi pegar a rabeira de um caminhão de bicicleta e ele acabou falecendo. Então eu tenho essa lembrança, alguns flashes dele por conta da emoção. Também lembro de situações de dificuldade que eu passei na infância, quando nós moramos num porão. Todas as vezes que chovia nesse porão enchia de água, e aí eu me lembro do meu pai levantando os móveis, levantando eu e minha irmã, colocando em cima dos móveis. Lembro de dificuldades que nós passamos quando meu pai estava desempregado.
e a gente esperando ali ansiosamente um vereador que era amigo do meu pai, que trazia uma cesta básica, trazia leite em pó naquelas latas pra gente. E só por essas questões que eu acabei de dizer, já se mostra forte a característica dos pás. Porque os pás têm essa questão de vivenciar intensamente as coisas com profundidade, e o que marca são essas situações de mais emoção, onde a intensidade das emoções é muito mais forte. Também sendo característica da alta sensibilidade foi o que aconteceu na minha adolescência. Eu sempre fui uma adolescente que gostava muito de refletir, pensar sobre tudo. Eu adorava os momentos onde eu podia ficar sozinha pensando. Eu nunca gostei de ter amizade com as pessoas da minha idade. Tanto quando eu era criança, quando a pré-adolescência e a adolescência, eu buscava sempre estar com as meninas mais velhas. Eu gostava de conversar com as meninas mais velhas. Eu achava que sempre as pessoas da minha idade eram muito bobas, eram sem graças, eram imaturas. E hoje, como adulta, eu tenho pouquíssimas pessoas que eu posso chamar de amiga. Um dos traços da alta sensibilidade é essa questão de levar muito a sério a lealdade, a honestidade, a verdade. Nós não toleramos falsidade, maldade, inveja. Nós preferimos estarmos sozinhas, nós preferimos não ter amigos do que ter que andar com pessoas que sejam duvidosas, que tenha alguma coisa que a gente tenha que parar e pensar assim, tem alguma coisa estranha aí. E por que isso? Porque a alta sensibilidade faz com que a gente faça leituras de pessoas e ambientes que as outras pessoas não fazem. A gente lê o campo sutil, a gente lê as intenções, a gente consegue perceber o que ninguém consegue perceber. Então, a gente faz leitura de olhares, de gestos, de tons de voz, de intenção, do que não foi dito, mas está por trás das palavras. Então, isso faz com que a gente tenha muita dificuldade de confiar nas pessoas, muita dificuldade de ter amizades, porque nada do que for maldoso ou com má intenção vai passar despercebido por nós. E essa alta sensibilidade também faz com que a gente queira ter amizades com pessoas que sejam profundas, que sejam intensas como nós, que entendam a nossa profundidade, que gostem dessa questão do sentido da vida, do propósito, da missão, que sejam espiritualizadas. Então, pessoas superficiais não servem para ter amizade com pessoas altamente sensíveis. Por conta desse traço de nós percebermos os ambientes, lermos as pessoas, lermos o campo sutil, a gente sempre tem necessidade de recarregar a energia com esses momentos onde a gente precisa ficar sozinho, sozinha e ter um tempo ali para recarregar a nossa bateria social. Algo que sempre acontece comigo, eu não sei se é pelo fato do traço de ser uma pessoa altamente sensível ou se é uma questão mais de espiritualidade. Também me identifico com as características do médium empata e de cura, mas geralmente as pessoas, elas se abrem com muita facilidade comigo. Pessoas que geralmente eu não conheço, elas chegam perto de mim, começam a conversar comigo e já estão contando da vida, mesmo sem que eu pergunte nada. A pessoa já está se abrindo e contando tudo para mim. É como se a pessoa percebesse que em mim um lugar seguro e acolhedor, de escuta, de cura, de empatia, e a pessoa simplesmente vai dizendo ali o que ela precisa dizer. E geralmente a pessoa sai leve e eu saio sem energia e preciso recarregar as minhas energias. Outra coisa que eu tenho muito, que também é uma característica das pessoas altamente sensíveis, a questão de ter insights, de ter intuição. Eu uso isso muito no meu dia a dia. Quando eu sinto algo ali que eu estou conversando com alguém, quando vem o insight, a intuição, eu vou dizendo o que eu sinto de dizer que vai vindo ao meu coração. Depois
Eu não lembro o que eu disse, mas as pessoas costumam dizer que em algum momento da vida eu disse alguma coisa para elas que foi muito importante. Inclusive, eu tenho atendimentos para mulheres. Se você precisa de um espaço acolhedor para conversar, para ser escutada, para abrir o coração, para ser orientada. Eu tenho alguns tipos de atendimentos que está aqui no meu site. Eu tenho a conversa de clareza, tenho aconselhamento ou orientação por escrito, tenho acompanhamentos por mensagem ou áudio. Para quem não quer fazer a terapia convencional, mas quer ter um acompanhamento. E tenho também as sessões de psicanálise, onde é o encontro de luz, o espaço acolhedor, onde você pode ser ouvida, ser direcionada. Outra coisa que é uma característica das pessoas altamente sensíveis é gostar de ter uma rotina, gostar de saber o que vai acontecer, não ter muitos imprevistos. E mudanças repentinas, elas mexem com a gente, deixam a gente um pouco perturbado e acionasse o nosso sistema nervoso. Pessoas altamente sensíveis geralmente também não gostam de assistir filmes violentos, sangrento, porque isso causa fortes reações físicas em nós, como enjoos, dor de cabeça, mal-estar, aperto no peito, porque realmente a gente tem essa profundidade no sentir. E filmes assim, violentos, séries, mexem muito com as nossas emoções. As pessoas altamente sensíveis geralmente têm um lado meio artístico, de gostar de música, de dança, de livros, de cores, de conhecimento, de aprendizagem. Dizem, inclusive, que o psicólogo e psiquiatra Carl Gustav Jung, ele era uma pessoa altamente sensível. E dá para super entender se a gente for ler as obras dele, que ele fala muito sobre simbologia, arquétipos, intuição, sincronicidade, sonhos. E algo que me incomoda e incomoda muito as pessoas altamente sensíveis é a questão de muito barulho, muita gente falando ao mesmo tempo, de sons muito altos. São coisas que nos afetam e nos deixam bastante irritados. Uma característica minha também é que eu amo o aprendizado, amo leituras, amo ler, amo conhecimento. E a maioria das pessoas altamente sensíveis também são assim. Por isso elas têm tanta dificuldade em ter conversas, em abrir o coração e ter amizades, porque elas gostam de profundidade, intelectualidade, de conhecimento. É por isso que não é qualquer pessoa que nos chama atenção. No meu caso, além de não ser qualquer coisa que me chame a atenção, é muito difícil eu olhar para alguém e falar assim, nossa, uau, eu sou fã daquela pessoa. Não existe, não tem alguém que eu olhe e fale assim, nossa, eu sou fã, ai, quero tanto ir no show, quero tanto conhecer essa pessoa. Não tem, não acontece comigo isso. Tem pessoas que sim, eu admiro, falo, nossa, né, inteligente, nossa, olha o conhecimento, olha isso, mas a ponto de falar, uau, me deslumbrar, isso não acontece. Não tenho pensamentos do tipo, nossa, eu quero ser igual àquela pessoa. Não, eu quero ter a minha essência, me conhecer cada dia mais, me melhorar através do autoconhecimento, estar sempre me melhorando, me lapidando para eu ser a minha melhor versão. Uma grande dificuldade que os pais têm é de dizer não, é entrar em conflitos. E eu tinha muito isso, eu demorei muito para conseguir dizer não em situações que me deixavam desconfortável, em situações que eu não queria estar, situações que eu não queria me relacionar com pessoas insistentes, com pessoas que querem nos convencer a fazer o que elas querem só porque elas querem. Então, isso é uma grande dificuldade dos pais, é se posicionar. E eu demorei anos para conseguir isso. Foi só depois dos meus 30 e poucos anos que eu comecei a me posicionar. E os pais, eles vão aprendendo com a experiência, né? A gente vai aprendendo o que funciona, o que não funciona. E aí, aos poucos, a gente vai encontrando, ajustando
o nosso melhor caminho, a nossa melhor forma de viver, para que a gente possa cada dia mais viver plenamente na nossa essência. Tem muito mais informações no livro da doutora Elaine. Eu vou deixar o link do livro aqui embaixo para quem quiser conhecer a obra. Fica também o link do meu site para que vocês conheçam os meus atendimentos específicos para mulheres, mulheres profundas, mulheres sensíveis, mulheres que precisam de ajuda emocional. Também tenho um curso específico para mulheres que eu estou trocando de plataforma, mas em breve ele já vai estar disponível. E esse curso ele é baseado na minha própria transformação. Eu passei por um caos emocional em 2020 e eu me vi totalmente perdida, eu me vi totalmente com baixa estima e com o meu psicológico afetado, o meu emocional, o meu espiritual. E ali eu fui tendo que tomar decisões e dar passos para a minha transformação, para sair daquele lugar em que eu me via como vítima, um lugar de dor e sofrimento, e começar a transformar a minha vida e a minha história. E nesse curso que eu chamo de Jornada do Caos ao Empoderamento Pessoal, eu vou dando todos esses passos, que são os passos que eu fiz para minha própria transformação, e eu sou a prova viva de que nós mulheres podemos sair de um lugar de vítima, de um lugar de caos emocional e mudar a nossa história. Eu transformei a minha mentalidade, transformei os meus hábitos, hoje eu tenho hábitos saudáveis, uma mentalidade saudável, práticas no meu dia a dia saudáveis, me conheço melhor e estou em um relacionamento saudável depois de passar muitas dificuldades também na minha área de relacionamentos. Então, se você tiver curiosidade, o curso em breve estará aqui disponível também no meu site. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, curtam, comentam para eu saber, compartilhem também. Então, até o próximo vídeo.